Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa playlist de função, tá legal? E vamos falar um pouquinho sobre os gráficos de função, sobre a criação do gráfico de função. Então beleza, então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o nosso gráfico da função, ele vai ser plotado, né? Ou seja, eu vou inserir esse gráfico em cima do plano cartesiano. Tá bom? E aqui eu vou fazer uma breve explicação sobre o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é um sistema de coordenadas, tá bom? Onde eu tenho uma reta na direção horizontal que eu chamo de reta x, ou reta das abscissas, e uma reta vertical que eu chamo de reta y, ou eixo das ordenadas, tá bom? Então, como é que funciona? Imagina que eu tenho um ponto A, tá legal? Esse meu ponto A, ele tem coordenadas 2 para x e 3 para y. Então, o que isso significa? Significa que eu saindo de zero, andando duas casinhas para a direita, né, em x, eu marco aqui o meu ponto x, e aí eu traço uma reta paralela ao eixo y a partir daquele ponto em x, a partir daquele 2. O 3 é o mesmo raciocínio, então eu ando 3 casinhas para cima, tá legal? Eu ando 3 casinhas para cima. Essas 3 casinhas eu acho aqui, ó, o meu ponto 3, e aí desenho uma reta paralela. Ela pode ser uma reta paralela imaginária, tá bom? Paralela ao eixo x. No ponto de interseção entre essas duas retas que eu criei, do eixo de x e de y, esse ponto aqui é o meu ponto de interseção dessas duas retas. Então, esse ponto é o meu ponto A. É o que possui 2, né, em x e 3 em y. Então, a abscissa 2 e ordenada 3. São os pontos de coordenadas, tudo bem? Então, a partir desse entendimento é que nós vamos criar nosso gráfico e vocês vão entender por quê. Então, aqui eu trouxe um exemplo, veja bem, da função y igual a x menos 1. E aí, para que a gente entenda isso melhor, a construção do gráfico, eu trouxe aqui uma tabelinha. Essa tabelinha, né, nessa primeira coluna, eu tenho os valores de x e os valores de y. Então, o que eu faço aqui? Eu vou admitir um valor de x, tá bom? Então, por exemplo, eu comecei com 0. Então, quando o x for 0, eu substituo aqui na minha função, olha só, y igual a 0 menos 1, isso vai dar menos 1. Então, meu y assumiu o valor de menos 1. Quando eu fizer com que o meu x assuma o valor 1, eu vou substituir aqui na minha função, ó, y igual a x menos 1, então x vai ser menos 1. Então, y vai ser igual a 1 menos 1, que dá 0. Então, y igual a 0. Quando eu fizer com que o meu x seja 2, eu substituo aqui na minha função, vai ficar 2 menos 1 igual a 1. Então, y igual a menos 1. Então, perceba o seguinte, aqui eu tenho certos pontos aqui, né? Eu tenho, olha só, ponto 0 e menos 1, eu tenho um ponto 1 e 0, eu tenho um ponto 2 e 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos e vou achá-los lá no meu plano cartesiano, tá bom? Eu vou só trazer uma folha aqui e nós vamos desenhar em cima dessa folha aqui de rascunho que eu peguei, tá legal? Então vamos lá, olha só. Então eu vou desenhar aqui o meu plano cartesiano. Esse plano obviamente está fora de escala, né? Mas vai servir para nós. Então olha só. Então aqui eu vou dizer o seguinte, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, né? E aqui eu tenho, eu vou começar aqui, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, beleza. Então, a gente viu aqui o seguinte, olha só. Que quando o x é 0, o meu y vale menos 1. Então, bem aqui eu tenho um ponto. Eu tenho esse primeiro ponto aqui. Quando o meu x vale 1, o meu y ele vale 0. Então, você tem um segundo ponto bem aqui. Tá legal? Mas, imagine o seguinte. Entre esses dois pontos aqui, existem outros pontos também, infinitos pontos entre eles, tá? Mas vamos continuar aqui o raciocínio. Então, quando eu tiver aqui o x valendo 2, o y vai valer 1. Então, olha só, 2 aqui, ó, traço uma reta paralela ao eixo y, e aqui no ponto 1, traço uma reta paralela aqui, o ponto de interseção é esse ponto.
Beleza? Então, eu tenho 3 pontos aqui. E, na matemática, uma reta ela é definida por 2 pontos. Então, por exemplo, se eu tiver um ponto aqui e um ponto bem aqui, entre esses 2 pontos eu tenho uma reta. Tá legal? Aqui eu já tenho 3 pontos. Mas por que 2 pontos definem uma reta? Porque, na verdade, a reta ela é a reunião de vários pontos. É reunião de vários pontos. Então, esses infinitos pontos somados que existem entre esses pontos aqui, quando eu ficar somando todos eles, se eu juntar todos, vai dar uma reta. E isso aqui é o meu gráfico da função. Tá legal? Isso aqui é o meu gráfico. O gráfico da função é essa reta. Tem gente que confunde, né, achando que são os eixos y e x. Mas na verdade não é, é apenas a reta. Tudo bem? Entenderam? Então, recapitulando, olha só, eu tenho vários pontos aqui. Aqui eu só fiz para poder demonstrar, olha só. Vários pontos, um do lado do outro. Quando eu fizer a reunião de todos eles, isso vai me dar uma reta. Tá legal? Então, beleza. Então, esse aqui é o gráfico da minha função. Então, o gráfico da minha função está aqui. O gráfico da minha função afim, ele é uma reta. Beleza? Muito bem. Agora, falando disso ainda, a gente tem o seguinte, olha só, veja bem. Eu posso ter uma reta, por exemplo. Deixa eu desenhar maior aqui. Y e X. Eu posso ter uma reta desse formato. Eu posso ter uma reta que ela seja assim. E eu posso ter uma reta que ela seja desse tipo assim. Então perceba bem, olha só. Aqui é uma reta que ela foi constante, aqui é uma reta que ela foi crescente e aqui é uma reta que ela foi decrescente. Tudo bem? Então, existem alguns tipos de funções, alguns tipos de gráficos de funções. O primeiro que a gente vai ver, é o gráfico da função constante. Então, a função constante é o seguinte, é aquela função que não importa quem seja x, eu sempre vou ter o mesmo valor. Então, aqui eu coloquei um exemplo, olha só. Y é igual a f de x, né, que é a nomenclatura, igual a 4. Então, não importa, se eu for construir esse gráfico aqui, imagina que bem aqui seja o ponto 4. Não importa quem seja o valor de x. Y sempre vai ser 4. Perceba bem aí, né? Que y sempre vai ser 4. Tudo bem? Essa aqui é a função constante. Ela não faz parte da função afim, porque a função afim nós vimos lá na outra aula que a função afim tem que ser algo desse tipo, né? A vezes x mais b, tudo bem? Eu preciso ter o valor de x aqui. E esse camarada aqui não faz parte da função afim, mas eu achei interessante trazer para cá. O conjunto imagem dessa minha função é apenas o meu valor constante, que eu representei aqui por c, que no caso do nosso exemplo seria 4, tá legal? Ainda nessa pegada, nós temos o tipo de função identidade. O tipo de função identidade é aquela função que os valores de x são iguais aos valores de y, tá legal? Então, por exemplo, como que seria o gráfico dessa função? Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, tá legal? E aí, qualquer que seja o valor de x vai ser igual para y. Então, ela é uma função que o gráfico dela passa no centro do meu plano cartesiano. Perceba bem que nesse ponto aqui, ó, x é 0 e y também é 0. Se eu pegasse esse ponto bem aqui, por exemplo, se esse ponto eu dissesse que fosse 2, em y, esse ponto também seria 2. Então, x seria 2 e y também seria 2. Tá legal? Então, essa aqui é a minha função identidade. E a minha função identidade é o conjunto o conjunto imagem dela também é o conjunto dos números reais. Tá legal? Agora nós vamos adentrar no que realmente nos interessa.
Percebam aqui, ó, olha só, que percebam aqui que a nossa função afim, ela tem o gráfico do tipo linear, tá bom? Do tipo linear. Olha só, esse aqui é um gráfico de função afim, esse aqui é um gráfico de função afim. Por que do tipo linear? Porque se você for progredir no estudo da matemática, da engenharia, você vai ver que existem gráficos que eles são dessa forma aqui, ó. Aliás, nós vamos ver isso também, né? Ó, tem gráficos que são dessa forma, gráficos que são assim, gráficos que são assim, entendeu? Então, são diversas formas. Já o da função afim, não. Da função afim, ele é uma reta, tá bom? Uma função linear. Então, beleza. Então, nós já vimos aqui que o gráfico da função afim é um gráfico linear, tá bom? Nós vamos entender agora algumas características sobre ele. Então, eu trouxe para cá para nós um exemplo, olha só. Eu trouxe essa função aqui, f de x igual a 3x menos 2, e eu quero construir o gráfico da minha função. Então, beleza. Então, a gente já viu o seguinte, o gráfico da função é uma reta. E uma reta, ela é definida por dois pontos. Então, eu vou ter uma reta. Para poder desenhar essa reta, eu preciso de apenas dois pontos. Tá legal? Ou seja, aqui na minha função afim, eu preciso de apenas dois pontos. Então, quais são esses pontos que eu vou pegar? E esse aqui não é dica, não é um macete, mas é um meio de nós fazermos mais rápido, tá bom? A gente vai pegar dois pontos. Um ponto quando o x assumir o valor zero e eu vou ter um valor em y. E o outro ponto é que quando eu vou ter um valor em x, mas o y vai ser o valor zero. Tá legal? Então, beleza. Então, achando esses dois pontos aqui, fica fácil de eu achar minha função. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o quê? Eu vou achar quando x for zero. Então, quando x for zero, eu vou ter f de zero igual a 3 vezes zero menos 2. E isso vai me dar o quê? Menos 2. Então, ou seja, esse primeiro ponto aqui, que eu vou escrever ele bem aqui embaixo, vai ser qual? O 0 e menos 2. O outro ponto vai ser quando o y for zero. Então, como é que vai ficar? 0 igual a 3 vezes x menos 2. Então, isso aqui vai dar o quê? 3x igual a 2, x igual a 2 terços. Então, o outro ponto é esse ponto justamente aqui, ó. 2 terços e 0. E aí, beleza. Agora, nós podemos, com esses dois pontos, construir o gráfico da nossa função. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos lá construir o gráfico dessa função aqui. Vou pegar mais uma folha. Então, vamos usar aqui uma régua só para nosso desenho ficar em escala. Ó, vai ser uma reta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. E aí eu vou marcar aqui, cada meio centímetro vai valer uma unidade. Aqui em x e aqui em y. Então, vai ter aqui, 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 aqui e aqui, tá bom? Então, beleza. Então, aqui a gente vai ter o nosso y e o nosso x. Então, quais são os nossos pontos? Ó, 0, 0 e 2. Então, ó, menos 2, né? Então, x igual a 0, y igual a menos 2. Então, eu vou descer duas casinhas para baixo. Menos 2 aqui, ó. Então, aqui vai ser um ponto. O outro ponto é 2 terços e 0. Então, ou seja, 2 terços seria o quê? Seria um pouco menor que
que 1, né? Seria mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Então, a partir daqui, ó, tem esses dois pontos. Então, esses dois pontos aqui. Então, com 2 pontos, eu posso construir a minha reta. Então, essa aqui é o meu gráfico da função f de x igual a 3x menos 2. Tá bom? Beleza. Perceba o seguinte. Perceba que bem aqui o gráfico intercepta o eixo y em um ponto específico. Esse ponto é menos 2. Mas olha aqui quem é menos 2. O b. Então, o gráfico da função afim vai interceptar o eixo y no ponto b. Né? Já ficava fácil da gente ver assim. Interceptar no ponto b, nesse ponto aqui, que é numericamente igual ao valor de b, já significa dizer que que o x vale 0 e que o y vale menos 2. E esse ponto aqui? Quem que seria esse ponto? Esse ponto onde o y é 0, ele é chamado de raiz da função. A raiz da função é o valor em x, eu vou ter um valor em x, que vai fazer com que a minha função seja igual a 0. Tudo bem? A minha função seja igual a 0. E aí, como é que eu faço para achar esse valor? É somente igualar a minha função igual a 0, como a gente fez aqui, ó, né? A gente igualou a 0, 0 igual a 3x menos 2 e achamos aqui o 2/3. Tá legal? Então, são esses dois pontos que nós vamos usar para poder usar aqui. Um ponto é a raiz da função, e o outro ponto é o valor numérico de b. Tá legal? Então, beleza. Bom, o vídeo já está ficando muito grande, então nós vamos parar por aqui. Eu vou trazer mais um conceito na próxima aula a respeito de função. Nós vamos ver os gráficos decrescentes e os gráficos crescentes. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido tudo até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar me acionando. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.